Nossa live vai ser mais do que especial hoje. Teremos uma convidada fantástica, a professora Heloísa, e com certeza todas as informações que ela vai compartilhar conosco aqui vão fazer muita diferença na nossa rotina. Vai ser tão importante que até eu tô com meu caderno aqui, ó. Até eu. Pra gente colocar tudo que nós iremos estar compartilhando de informações aqui. Boa Ei, noite, Heloísa, tudo bem? tudo bem? Olá, tudo certo, Vicente? Nossa, que prazer enorme, maravilhoso estar aqui com você na live hoje. Prazer é meu. Então, gente, olha, essa live, na verdade, não somente essa, tá? Mas a ideia começa por essa, né? Tanto que a gente convidou a doutora Heloísa aqui, é a professora, a doutora, e o objetivo nosso nas lives é estar tratando sobre assuntos diretamente com relacionamento de clientes. Porque a gente acredita que dentro desse mercado nós temos que estar suprindo as necessidades dos nossos clientes. E a pergunta é: quais são as reais necessidades? O que realmente os nossos clientes precisam para que nós possamos estar contribuindo, de fato, para estar melhorando as condições de trabalho? E eu não estou falando somente de caso clínico. Não estou falando somente de parte técnica, de um exame muito bem feito. Lógico que a gente vai abordar alguns temas, vai ficar claro aqui que da importância de ter uma interpretação de imagem adequada, claro, mas a gente vai abranger mais do que isso. Então, nosso objetivo é esse. O que realmente os nossos clientes estão precisando? E aí eu já queria começar já no pinga-fogo aqui com você, Luísa. Vamos lá, estamos aí para isso. Você hoje trabalha a sua especialidade máxima é na onco, né? Isso. Tem atuado Uhum. na clínica geral também? Atuo na clínica geral, mas muito pouco hoje em dia. É só realmente para não perder a mão, como muita coisa se atualiza, né? Então eu prefiro fazer alguns atendimentos assim clínicos para não perder a mão. E óbvio que quando você atende uma especialidade, não tem como escapar de algum paciente ou outro ter algum problema que não seja necessariamente o oncológico e você acabar resolvendo, né? Então eu faço um pouco de clínica, mas o meu trabalho primordial hoje em dia é com a oncologia mesmo. Perfeito, perfeito. Quer dizer, então hoje, dentro dessa live, a gente vai estar conversando com um cliente que é um especialista. E às vezes quando a gente entra no mercado e já está até um tempo nele, a gente precisa ter clareza de quais são os clientes que nós estamos nos relacionando. Qual é o nível de consciência dele? Porque, lógico, que nós vamos estar falando aqui com uma especialista, assim como a gente também acaba prestando serviço para quem está começando, está atendendo um plantão, não é um especialista, só tem um ano de formado, e a gente acaba lidando com eles. Mas quando a gente começa a trabalhar com especialistas, e eu, assim, confesso que no momento profissional que eu estou, é o meu segmento de cliente preferido, Uhum. que ajuda a gente a estar se desenvolvendo também. Esse segmento, ele é realmente uma troca, Uhum, com tá? certeza. E a gente recebe informação, né? E aí eu queria te perguntar assim, queria que você trouxesse três, tá? Três dificuldades que você enfrenta dentro da sua rotina, assim, de atendimento. Bom, a oncologia é uma área que por si só ela já é muito delicada, né? Porque a gente lida geralmente com animais que têm um diagnóstico muito ruim, o prognóstico na maioria das vezes não é bom, é muito reservado, né? Então, algumas das dificuldades que eu tenho elencando aqui as três principais, a primeira seria
dar esse diagnóstico para o tutor. Nem todos eles aceitam da maneira como a gente gostaria que aceitassem. Quando nós não somos mais leigos, né? Somos veterinários, às vezes é difícil da gente explicar para o tutor que um diagnóstico ele é ruim, mas que a gente tem a capacidade de fazer um tratamento paliativo e aumentar a sobrevida. Então, isso é uma grande dificuldade, que eu tenho essa aceitação, assim, do tutor por parte de estar lidando com uma doença sem cura, na maioria dos casos. Então, essa é uma grande dificuldade. A aceitação ao tratamento, hoje em dia, é um problema também, porque o tratamento quimioterápico, que eu esqueci de falar, mas eu trabalho com oncologia clínica. Eu não faço a parte cirúrgica, eu faço só a rotina clínica. Então, eu faço a quimioterapia, na maioria dos casos, tratamento paliativo, enfim. Então, os pacientes vêm para mim, geralmente, se tinha indicação cirúrgica, eles já fizeram a cirurgia, ou senão eu indico a cirurgia, tenho colegas que fazem, e depois eles retornam para fazer a quimio. Só que essa aceitação do tratamento é bastante complicada, porque por mais que a quimioterapia, uma sessão não seja cara, mas é um tratamento que muitas vezes é pelo resto da vida, da sobrevida desse paciente. Então, ele acaba se tornando oneroso. E fora que, além do tratamento, eu preciso de um controle dessa doença. Geralmente é feito pelo diagnóstico por imagem, né? Então, um paciente com neo de mama, eu tenho que fazer um acompanhamento com a imagem para ver se ela não está desenvolvendo metástase de tórax. Um paciente com linfoma de mediastino, eu tenho que fazer um controle para ver se ele não está voltando a desenvolver massa em mediastino. Então, tudo isso exige um dinheiro, né? E muitas vezes é difícil do tutor aceitar devido ao tratamento que se torna muito oneroso. E hoje em dia, a minha terceira dificuldade é que eu faço serviço volante, né? E o serviço volante, então, ele acaba sendo bastante difícil porque eu ando para cima e para baixo com quimioterápico, eu atendo tudo quanto é tipo de veterinário, de clínica, então você lida com pessoas diferentes, algumas aceitam muito bem o seu trabalho, outras nem tanto. Eu não sou a primeira pessoa a atender o tutor, geralmente ele já vem encaminhado de alguém, então às vezes essa pessoa já colocou crenças no tutor que ele traz para mim na hora de aceitar um tratamento, um diagnóstico mais avançado, que às vezes custa um pouco mais. Então, essas são as principais dificuldades do serviço de oncologia, ao meu ponto de vista, né? Eu vou querer saber mais agora sobre esse volante, porque você sabe, dentro do nosso centro, uma das principais formas de escolha de entrada no mercado é como volante. Uhum. E hoje, assim, hoje dentro do trabalho aqui dentro do Improvet, que é as informações que nós geramos, tá tudo relacionado a desenvolvimento profissional. De que forma esses profissionais eles podem estar entrando de uma forma mais estruturada dentro do mercado, né? E me fala então dessa experiência sua como clínica, que trabalha com onco, fazendo volante. O que é que você encontra de dificuldade, assim? Bom, antes eu trabalhava no interior de Santa Catarina, né? Lá era uma rotina bem diferente. Eu trabalhava em hospital escola e já fazia alguns volantes, só que lá a aceitação era muito, muito baixa de especialista, qualquer um que fosse. Aceitavam assim o cardio, o dermato e olhe lá, sabe? E aí eu vim para a região do litoral de Santa Catarina. E aqui o serviço de volante ele é muito utilizado. Então aqui tem volante para tudo, desde o anestesista até o cirurgião faz volante. Então o cirurgião, eu preciso de um ortopedista, vou chamar o ortopedista volante. E todas as outras especialidades, o oftalmo, o dermato, o dentista e a oncologia também acabou sendo muito utilizada como volante aqui. Mas quais são as dificuldades? Primeiro, você se locomover, né? Porque não é fácil. Aqui é uma região turística, então tem muito trânsito. Eu trabalho com quimioterápicos que têm que ficar refrigerados, então até por isso eu reduzi muito minha rotina, porque antes era uma rotina muito grande e eu tinha que vir para casa
no espaço do meio-dia ali para eu conseguir trocar de gelo na minha caixa, trocar para os meus quimioterápicos não perderem a temperatura. Então era muito, muito difícil. Aí eu agora reduzi a rotina para um período só, porque não é possível, né? Toda aquela dinâmica. Outra dificuldade que eu vejo é de muitos clínicos, eles ainda têm receio de encaminhar o paciente, até por isso que o serviço volante aqui é muito em voga, porque quando você está dentro de outra clínica, e eu sei porque eu tenho colegas que são especialistas, mas que trabalham dentro de clínicas, e às vezes quando eu não posso atender, que como eu disse, eu reduzi minha rotina, então eu encaminho para outras colegas que são oncologistas, que eu conheço, só que elas trabalham fixas em clínicas. Fazem clínica geral e oncologia. E os outros clínicos não querem encaminhar para elas, porque eles acham que vão perder o cliente se encaminharem para lá. Então, existe essa resistência, até mesmo para o volante. Eles não querem assim, que o volante entre em muitos detalhes, que ele vá lá, resolva o problema, dá a oncologia e deu, o resto não é da alçada dele, né? Então, tem essa resistência. Outra resistência foi o que eu falei. Alguns tutores já vêm com crenças que foram plantadas pelo clínico para mim, né? Então, ele até me convenceu a fazer a consulta com você, mas ele já disse que não tem cura, que não adianta eu gastar. Isso já me aconteceu muito, e aí é difícil você quebrar uma crença de um tutor que muitas vezes ele recebeu essa crença do veterinário que cuidou do cachorro desde que ele era pequenininho, sabe? Então ele tem aquela confiança mais na palavra dele do que na minha palavra que ele está conhecendo agora, né? E aí os valores, porque o valor do volante, ele acaba sendo um pouco mais caro de alguém do que está numa clínica, né? Então, eu atendia muitas cidades aqui da região, tinha dia que eu ia para locais aqui que ficam a 50 quilômetros daqui. Então, obviamente, eu preciso colocar um valor em cima, porque eu estou me deslocando, eu estou indo até a clínica dessa pessoa, né? E aí, o que acontece? É óbvio que ele vai botar o valor dele em cima também, né? Porque eu não vou lá atender na clínica dele e ele não vai ganhar nada com isso, né? Então, ele coloca o valor dele em cima e às vezes ficava impossível de o tutor pagar porque acabava se tornando muito, muito oneroso, né, o tratamento. Então, teve até clínicas que eu parei de ir porque o valor que ela era colocado em cima, eu não concordava com aquilo. Tipo, dobrava o valor do que colocava em cima. E então, assim, por uma questão ética minha, acabei não indo mais, sabe? Mas seriam essas as principais dificuldades. Não é fácil ser volante. Eu já tive muito problema de saúde, tá no meio do caminho, que eu tenho um problema renal e da crise, você tá a quilômetros de distância de casa, no teu carro, no meio do nada, e tem que mandar ver e continuar, né? Então, eu sei que tem pessoas muito adaptadas, eu reduzi a rotina porque realmente tive algumas dificuldades de adaptação com o serviço volante. Nossa, Luísa, assim, que fantástico. A gente estava até, a gente mandou umas mensagens antes de começar a live e eu falei, essa live vai ser sensacional. E assim, todo mundo que está assistindo aqui, a gente está percebendo a oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, nesse momento. Nós estamos aqui com duas áreas diferentes, que elas interagem entre si e que elas compartilham dos mesmos problemas. Das mesmas dificuldades. É um problema, de fato, isso. A forma com que é prestado, a forma com, às vezes, alguns clientes, eles olham o serviço volante como ele é prestado. Muitas das vezes, até de uma forma de desvalorização, por considerar que assim, seria uma oferta muito grande no mercado de volantes, ou você me atende do dia, eu chamo outro, né? Isso. Eu queria te perguntar qual que é o tempo médio de atendimento seu? Tá. Então, quando eu faço consulta,
A primeira consulta, né? Então, recebo o paciente com um diagnóstico, vou lá fazer a primeira consulta. Ela leva em média 1 hora, porque eu preciso explicar tudo para o tutor em relação a prognóstico, sobrevida. E aí eles fazem muitas perguntas, porque eles querem saber sobre a quimioterapias, sobre cada efeito colateral, como é que ele pode se manifestar. Na onco, a gente recebe algumas perguntas bem pesadas, do tipo, mas e quando chegar a hora, como é que ele vai morrer? Eles querem saber exatamente tudo. Então, essa consulta ela é bem demorada. Se eu já faço químio na primeira consulta, aí ela leva mais tempo, às vezes de 1 hora e meia, 2 horas de consulta, mas em geral, quando eu vou fazer só a químio, é cerca de 1 hora, entre meia hora e 1 hora, né? Porque tem protocolos que são rapidinhos, mas tem outros que demoram um pouco mais. Mas esse é o meu tempo médio de consulta. Não, perfeito, né? Por que eu estou até perguntando isso? Para a gente realmente estar entendendo os nossos clientes. Porque a gente sempre fala bastante que nós sempre olhamos para vocês, veterinários, como muito ocupados, tendo que administrar muitas situações ao mesmo tempo. Isso porque você faz a parte da onco e só faz químio. Porque se você fizesse também procedimento cirúrgico, seria mais uma terceira tarefa para você ter que administrar dentro da sua rotina. Então, pode ser que 2 ou 3 casos, você só conseguisse atender 2 ou 3 casos num dia inteiro. Né? Por causa se assim estivesse envolvendo todas as etapas. E aí, você até colocou para a gente a quantidade de resistências que os tutores demonstram, né? Em relação às condutas que você sugere. E aí eu queria te perguntar se a imagem ela consegue contribuir para reduzir um pouco essa resistência. Consegue. E tem até alguns casos que são bem específicos. Por exemplo, no mestrado eu já trabalhei com mama, então eu atendi mais de 300 pacientes com tumores de mama. E hoje em dia a mama é uma das principais neoplasias da rotina clínica de uma maneira geral e da rotina oncológica, né, que eu atendo. Na mama, o que a gente vê? Que muitas vezes o tutor ele tá resistente porque ele já vem com aquela ideia de que tumor de mama causa metástase lá no tórax e não adianta fazer quimioterapia porque vai morrer. Então, quando eu peço uma pesquisa de metástase e ela vem falando que não existe metástase, a aceitação dele ao tratamento já é melhor, porque aí ele já vê uma esperança, ele já vê, o negócio não tá tão ruim quanto eu imaginei que pudesse estar. Né? Esse é um exemplo. Outro exemplo muito forte que tem é o linfoma de mediastino. Eu atendo muito linfoma de mediastino porque eu trabalho em uma clínica que só atende felinos. É uma clínica de felinos aqui em Balneário Camboriú. E lá tem uma casuística de gatos com felve muito grande. Então, quando eu atendo esses gatos, muitos deles já desenvolveram linfoma. E o tipo mais comum de linfoma neles é o de mediastino. O multicêntrico também aparece, mas com menos intensidade. Eu atendo mais o mediastino. O mediastino é engraçado, porque geralmente eu atendo eles quando já estão com efusão pleural. Então, eles vêm, a veterinária de felinos drena, e aí ela faz uma imagem e tem uma massa gigante lá. E aí ela me chama, faz o diagnóstico, né, me chama. Quando eu chego lá, muitos tutores já têm resistência, porque ainda mais o linfoma no gato, ele tem um prognóstico ainda pior do que no cão, né? Então eu explico para eles que a sobrevida média, hoje em dia, é de 7 meses, os que vivem muito, muito, vivem 1 ano. Hoje em dia está surgindo alguns protocolos que prometem até 2 anos, eu ainda não consegui tudo isso no linfoma de mediastino. Mas aí o que acontece? Eles estão com aquela resistência. Mas será que adianta eu investir em um paciente que vai morrer em pouco tempo? Enfim. Aí o que eu falo? Faz a primeira quimioterapia e semana que vem a gente repete o raio-x para ver se houve alguma modificação. E o que acontece é que a primeira quimioterapia do linfoma ela é praticamente mágica, né? Porque ela reduz assim, os linfonodos absurdamente. Então você faz o raio-x e mostra as 2 imagens para o tutor, da primeira semana
pré-quimioterapia e da primeira semana de quimioterapia, e ele fica maravilhado, assim, com a mudança no quadro. E aí ele adere ao tratamento, porque ele vê, pô, esse negócio realmente dá resultado, meu gato vai ficar bem por mais um tempo. Então ali a imagem também me ajuda muito. Outra coisa que ajuda demais é no carcinoma de bexiga. Os meus pacientes com carcinoma de bexiga fazem ultrassom quase que mensal, assim, eles fazem com uma frequência muito grande, porque é um tumor muito agressivo, que cresce muito rápido, e eu preciso avaliar se a quimioterapia está conseguindo estabilizar, porque ela não consegue reduzir, né, mas ela consegue dar uma estabilizada nesse tumor. Então, isso aí também ajuda, porque eles começam a ver, não, ó, tá estável, tá estável. Eu tenho, no momento, uma paciente que tá sob quimioterapia, que a tutora já sabe de cabeça o tamanho dos 2 nódulos que ela tem na bexiga. Uhum. Ela já fala, não, ó, lá na ultrassonografia, lá no laudo tá escrito que tava em 0 não sei quanto, 0 não sei quanto. Aí, quando ela chega a repetir, ela já pergunta para a ultrassonografista, tá em quanto? Porque na última tava 0 não sei quanto, 0 não sei quanto. Ela sabe, e ela tá muito focada em cuidar, né, que qualquer aumento para ela já sabe que pode ser o tumor evoluindo. Enfim, então a imagem é uma parceira que tá ali o tempo todo. Então eu preciso de pessoas de confiança para eu conseguir também, né, porque infelizmente, como aqui eu falei que tem muito volante de imagem também, e infelizmente tem volantes de imagem que não é sendo antiética, mas eu não consigo ter a mesma clareza naquele laudo e naquela imagem que eu preciso para, né, para ser confiável e transparecer confiança para os meus tutores. Então, eu me cerco assim de pessoas que eu tenho mais confiança aqui para encaminhar. Eu vou entrar nisso. Vai ser até o próximo que eu vou, porque eu estou direcionando as perguntas de modo assim, primeiro para a gente conseguir entender quais são as suas necessidades, depois para a gente ver o que você precisa buscar mais de um radiologista para prestar o serviço para você. Depois a gente vai entrar em laudo, mas você sabe que a gente tem uma situação que acontece com todo radiologista e você vai ajudar todos nós agora. Porque se não é 100, 95% dos tutores, quando terminam o exame, principalmente quando é do ultrassom, eles perguntam para a gente o que é para fazer. Como que vai ser o tratamento. Então a gente está na onco aqui, né? A quimioterapia, você acha que tem que fazer isso mesmo? E eles apertam a gente de todas as formas. E aí eu queria te perguntar, o que você orienta para nós radiologistas para estar com a melhor fala para trazer para os tutores nesse tipo de situação? Porque é unânime, tá, Luiz? É unânime. É unânime, né? Eu sei porque eu tenho muitos amigos na imagem, né? E eles me contam justamente isso. E realmente é chato, você não fica numa situação constrangedora de não falar nada, né, pro tutor. Mas eu sempre recomendo que diga assim, olha, eu não vou te dar nenhum parecer, porque realmente você precisa conversar com o oncologista, porque por mais que o que eu vá te falar aqui seja verdade, mas ela vai te trazer uma imagem mais ampla do que está acontecendo e vai conseguir te explicar melhor, trazer todas as condições que são possíveis nessa situação, para que não se pegue lá no foco do prognóstico ruim e ele já venha com aquela crença de que não tem tratamento. Porque, infelizmente, eu já tive problemas assim com pessoas da imagem que falaram que o prognóstico era muito ruim, que já viu um outro caso que era igual a esse, que o cachorro morreu em um mês. E aí o tutor já me vem para mim cheio de crença que eu não consigo mais tirar, sabe? Ou é muito difícil ou eu realmente não consigo mais tirar, sabe? Então, é isso que eu sempre tento orientar. Ó, se realmente tu vê uma coisa muito ruim lá, só fala que a onco vai conversar num sentido mais amplo, porque não estou dizendo que é mentira, às vezes, o que o ultrassonografista fala. O que ele fala é verdade, só que ele fala uma parte da verdade. Quando você precisa falar a verdade inteira, entendeu? Porque ele só tem a imagem naquele momento. E eu tenho o caso clínico inteiro para abordar o tratamento, a minha experiência, enfim.
E às vezes com aquela pequena parte da verdade já é o suficiente para o tutor não aderir ao tratamento. E é engraçado que é o seguinte, eles não desistem, né? Que aí eles começam, fala, aí você explica, aí chega e fala assim, mas e se fosse seu? Se fosse seu? Se fosse É não faz verdade. nada. E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu falo. Que eu Uhum, construí isso ao longo de todos esses anos, porque nós, da imagem, nós fomos treinados a nunca falar sobre tratamento. Era como se fosse uma coisa assim, é a coisa mais proibida da imagem. É falar uhum, sobre tratamento. Só que da forma com que passam isso, muitas das vezes você pode ser um pouco grosseiro com o tutor. Porque o tutor, quando, principalmente em caso de onco, ele chega numa situação de sensibilidade emocional tão grande que ele está querendo acolhimento. E a partir do momento que uhum. você toca o exame, termina e fala assim, olha, a partir de agora, eu não falo mais nada de tratamento. Isso, para eles, assim, ai meu Deus, eles continuam meio no desespero. Aí eu criei uma estratégia. Eu vou compartilhar Aham, com você. ótimo. E aí, Compartilhe. o que é que eu costumo falar com eles? Eu falo o seguinte, eu falo assim, olha, foi muito bom vocês terem vindo aqui fazer exame comigo agora, porque eu vou dar todas as condições para a doutora Heloísa, no caso, né? Vamos botar que você Uhum, me para a doutora Heloísa tomar todas as decisões que ela precisa fazer sobre esse caso. uhum, Será que vai precisar fazer a químio? Pois é, eu vou ajudar ela a decidir isso. Mas uhum. será que... Aí ele fica, entendeu? Mas será que... Aí Sim. nossa, com certeza, depois que ela vê que não tem metástase, ela vai saber o que fazer. Aí Aham, eu fico falando a mesma coisa de uma forma diferente. aham, Ufa! Nossa, ainda bem. Obrigado. aham. Nossa, perfeito, perfeita essa abordagem. E aí é uma estratégia que deu certo, foi aí depois que eu fui tentando várias, depois que essa deu certo, não adotei mais nenhuma outra. E aí você Aham, começa a falar sobre o pessoal da imagem, né? Pelo qual aqueles que você confia e naqueles uhum, que você não tem confiança. E aí eu queria entrar mais a fundo nisso, né? E uhum. aí eu queria perguntar para você assim, no seu ponto de vista, Luiz, o que você considera os fatores mais importantes de quem trabalha na imagem? Eu vejo que, assim, como qualquer outra especialidade, eu prezo muito pela experiência do profissional, né? E quando eu falo experiência, não é nem só a experiência técnica, mas a experiência humana também. Porque a partir do momento que ele tem uma experiência de comunicação, ele já sabe se comunicar melhor com esse tutor, né, que vai levar o animal lá. E a experiência técnica, claro, ela é fundamental porque aí o profissional da imagem, ele consegue estabelecer, às vezes, ver alguma coisa que eu, como oncologista, não vejo que é fundamental naquele caso, me sugerir exames complementares que ele julga necessário perante o resultado que ele teve. E, claro, sem contar que ele vai ter mais visão para identificar coisas que não são da minha alçada. Eu não consigo olhar para um raio-x e ver detalhes pequenos lá. Então, isso é só a experiência de quem trabalha com a imagem que vai conseguir, né? E eu realmente acho que para o radiologista e para o ultrassonografista é fundamental que eles tenham uma base muito sólida de clínica, porque o clínico ele consegue se virar sem ter uma base da imagem se ele receber um laudo bem descrito, bem elaborado. Agora, a pessoa da imagem não consegue elaborar um bom laudo, não consegue traçar aquelas impressões diagnósticas se ela não tiver uma boa base de clínica. Então, eu prezo muito por isso, por veterinários da imagem, mas que têm uma base de clínica. É isso que eu confio mais. E essa questão da comunicação também eu acho muito, muito fundamental, assim, porque os meus problemas, na verdade, até hoje vieram da falta de experiência técnica também, mas muito da falta de comunicação, sabe? Porque
Por exemplo, o osteosarcoma, que é um problema sério que eu tenho aqui, que o radiologista já dá o diagnóstico de osteosarcoma, ele não dá uma sugestivo de osteosarcoma. E aí o tutor chega muito desesperado para mim, às vezes o próprio radiologista já fala que aquilo é muito ruim. Então, ali eu acho que falta um pouquinho de comunicação, sabe, com o tutor e até mesmo comigo, né, com o oncologista, porque eu acho que, assim, qualquer dúvida eu sou muito aberta à conversa. Isso não só com o pessoal da imagem, mas com o pessoal da patologia, porque eu preciso muito, né, de estudo patológico, de citologia, e eu gosto muito que venham falar comigo também quando acham que poderia ser feito mais alguma coisa, querem sugerir alguma coisa, mesmo que seja de tratamento, mas de diagnóstico complementar, porque eu acredito no trabalho em equipe por um bem maior. E que eu, sinceramente, acho que a nossa classe trabalha muito por si própria, assim, e às vezes esquece que, na verdade, o objetivo é comum. É a saúde animal, o bem-estar animal, e quando a gente começa a visualizar esse objetivo final, a gente consegue trabalhar em equipe. Se a gente não visualiza esse objetivo final, a gente não consegue trabalhar em equipe. Aí a gente trabalha sozinho, trabalha por motivos egocêntricos, né? Então, eu gosto sempre dessa coisa de comunicação. Nossa, é fantástico, extraordinário você trazer essa ótica da questão da comunicação. Você vê que, às vezes, pode ser que o radiologista esteja tão focado em buscar cada vez mais conhecimento técnico e não busca de nenhuma forma melhorar o padrão de comunicação. E sendo que padrão de comunicação, nós não estamos falando de ser simpático, não estamos falando de ser educado. Estamos falando de realmente qual vai ser a postura e quais são as informações que você vai passar ali, de modo que você consiga acolher o tutor e não atrapalhar o oncologista ao tratamento. Porque está muito claro aqui na nossa live hoje que um trabalho errado, uma fala errada de um radiologista, ele pode causar um sério problema em toda a cadeia de tratamento. Porque Exato. se o tutor imprimir a resistência no tratamento oncológico, acabou. Quer dizer, você já citou os fatores, que é a questão, o procedimento geralmente é oneroso, né? É oneroso. Eles estão desesperados. Quer dizer, ali o radiologista, ele pode, o resultado dele não vai estar lá no papel, vai estar na fala. E isso pode estar realmente prejudicando tudo. Incrível. Exatamente. Incrível, incrível. E aí eu queria a gente já até falou né? Mas quais seriam os maiores defeitos, além desse, de não ter um padrão de comunicação adequado, né? Que mais você considera também? Então, eu considero como defeito, mas que às vezes eu acredito que seja por receio também. Mas é aquele radiologista que, ele me pediu, sei lá, um raio-x da coluna e eu vou fazer, que a gente sabe que precisa identificar um segmento, né, que você está com dúvida ali, mas eu não vou conversar com ele porque, eu acho que se ele foi isso que ele pediu, eu vou fazer isso e deu. Então, o radiologista que ele não usa os seus conhecimentos para sugerir alguma coisa para o clínico e mostrar que, tipo, talvez seja mais legal fazer dessa forma, um pouquinho diferente, porque você vai ter respostas melhores. Porque aqui na nossa página, ali no raciocínio clínico, a gente sempre fala que um exame ele quer responder alguma coisa. E às vezes o clínico acha que determinado exame vai responder alguma coisa, mas não vai. Ele não vai. E o radiologista sabe melhor isso. Então, quando o clínico manda uma pergunta bem feita, o radiologista pode auxiliar na resposta, não só executando o exame, mas dando sugestão da melhor forma de realizar esse exame. Então, quando ele não tem essa abertura de falar e sugerir, eu acho que
não sei se é um defeito, como eu disse, pode ser só um receio de que o clínico não receba isso tão bem, né? Eu trabalhei por muitos anos com o Thiago Miller, eu trabalhava no mesmo hospital escola que ele, é um grande amigo meu, ele e a Lívia, né? E o Thiago sempre foi muito comunicativo, ele achava que determinado exame era mais adequado, ele ia lá e sugeria. Então, o que a gente tinha um problema grave nesse hospital escola é que para a cirurgia, todo paciente oncológico eles exigiam um raio-x de tórax. Só que a gente sabe que tem determinados problemas oncológicos que não precisam de raio-x de tórax porque você não tem metástase em tórax. Se é uma neoplasia benigna, você nem tem chance de metástase, né? Então, a briga dele muito grande era porque, às vezes tem um mastocitoma e a pessoa pede um raio-x de tórax, mas não pede um ultrassom de abdômen, que a gente sabe que nesse caso é muito mais indicado. Então, ele sempre tentava conversar, que lá na época eu atendia clínica geral, não atendia só onco, né? Então, todos os veterinários lá acabavam atendendo onco. Quando o veterinário não pedia ultrassom de abdômen, pedia raio-x de tórax, ele tentava conversar e explicar por quê que naquele caso o ultrassom era mais indicado do que o tórax. E isso eu acho uma qualidade extrema, assim, dele, dessa comunicação que ele tem. E hoje em dia eu tenho outros parceiros e colegas aqui que têm esse mesmo feeling, assim, de explicar pra gente, ó, talvez nesse caso, o raio-x acho que não vai adiantar, talvez seja melhor você partir já para uma tomo, sabe? E realmente isso mostra que ele tem preocupação com a resposta que a gente está buscando e com o investimento que aquele tutor vai fazer. Ele não quer só o dinheiro, ele quer o bem maior, o objetivo final, né? Que, como eu falei, é a saúde animal. Então, esse eu acho que é um defeito, quando ele não sabe expressar isso muito bem. E outros defeitos, como eu já falei ali, a falta de experiência, quando não se tem experiência clínica, né? Então, não é que eu acho que todo radiologista, ultrassonografista tenha que ter trabalhado na clínica um dia, mas ele tem que ter se preocupado em acompanhar um serviço clínico, em estudar sobre clínica, em entender melhor, porque não tem como escrever um laudo e sugerir, dar impressões diagnósticas sem você saber da clínica, né? É impossível. Não. Então, isso eu sinto falta em alguns... Sim, eu chamo de metralhadora, sabe? É o metralhadora. Ele abre o livro lá, olha lá e... O que pode ser? Exatamente. Tudo. É. Tudo. E aí o problema é que o que acontece é que às vezes ele manda esse laudo metralhadora para um clínico que também não é experiente e o clínico se baseia naquela impressão diagnóstica muito fortemente e o erro continua se perpetuando, sabe? Até se você me permitir falar, isso é uma limitação que eu vejo de alguns clínicos e eu não estou julgando porque eu também já fui assim de se basear só naquela impressão diagnóstica e não criar o meu senso crítico em cima dos achados radiológicos, achados ultrassonográficos. Então, hoje em dia, por mais que tenha impressão diagnóstica, que eu acho fenomenal, eu adoro quando se coloca e se explica lá, eu sempre leio toda a descrição do exame, porque eu tenho que criar um senso crítico em relação àquilo lá também e correlacionar com os achados que eu tenho com a clínica, porque talvez a impressão diagnóstica que o clínico colocou foi baseada no raciocínio clínico dele, o que o radiologista colocou, aliás, relacionado com aquela imagem. Mas eu tenho a outra, porque eu tenho outras informações que ele não tinha, entendeu? Então, só olhar uma impressão diagnóstica não é uma leitura muito fiel, né, para a gente fazer. Cara, que fantástico, Luísa. E aí você vê, acho que fica muito claro aqui na live, o que é trabalhar com um cliente especialista. O especialista, ele quer interação, ele busca comunicação, ele aceita sugestões, ele quer dar sugestão, e aí o radiologista também tem que aceitar, né? Então, às vezes, pode ser o contrário, né? Então, você poderia estar fazendo, para mim, faz a macito do baço, nesse caso desse mastocitoma. Não, mas eu não achei nódulo nenhum, tal. Não, mas a gente não precisa achar só formação nodular no baço.
Às vezes, só Uhum. ele já está com um aspecto já um pouco heterogêneo, ele já pode sugerir uma cito ali. Então, quer dizer, ó, vocês trazem a informação e o radiologista, ele também tem que ter a humildade e entender que não está havendo ali uma competição de quem sabe mais ou Isso. menos. É uma cooperação, Exatamente. é Uhum. uma coisa integrada, nada funciona sozinho. Uhum. Então, essa integração e essa correlação é que vai determinar diretamente o sucesso de tudo que a gente faz. A gente faz é É. isso. O que a gente faz é trazer bem-estar para os pets. É isso que a gente faz. Cada um Uhum. na área. E aí, quando a gente começa a ter uma simbiose e uma interação frutífera, o resultado é extraordinário. E aí você já entrou trazendo já até alguns pontos de uma pergunta que eu ia te fazer em relação aos laudos, aos relatórios. Né? O que Uhum. você, na sua opinião, você considera de suma importância, algo que você valoriza muito nos relatórios? Eu sempre gosto assim que o clínico, que o radiologista, ele me fala se me mande, né, ou me converse comigo ou coloque no laudo se houve alguma coisa inesperada no exame, tipo, o animal era muito agitado, não foi possível sedar e por isso que o exame não ficou no posicionamento tão adequado. Então isso eu acho que é fundamental, assim, até porque às vezes na onco a gente busca detalhes muito finos, né? Tipo, uma pequena alteração óssea, um pequeno nódulo de metástase. Então, isso acaba influenciando, né, no exame. E essa questão da impressão diagnóstica, eu gosto, para mim, eu não sei se é porque eu me acostumei com esse laudo, mas eu acredito que não. Eu gosto da impressão diagnóstica porque ela te ajuda a nortear o raciocínio clínico em algumas situações e até pensar em situações que talvez você não tenha pensado, sabe? Então, duas cabeças pensando juntos pensam melhor, né? Então, talvez ele não tenha colocado na impressão diagnóstica alguma coisa que eu achava que poderia ser, mas me trouxe ideias de outras que eu posso incluir nos meus diagnósticos diferenciais, sabe? Então, isso eu acho fundamental. E eu acho legal não, isso não só no laudo, né? Mas aquele radiologista que realmente se preocupa com a qualidade do exame, né? Então, eu tenho, por exemplo, um parceiro aqui que ele todo animal é um potencial paciente que vai precisar de sedação. Então, ele já tem um anestesista sempre a postos, caso isso necessite. E eu já mandei para outros locais onde eles não tinham esse preparo e era daquele, mas se não tem, vamos fazer de qualquer jeito. Só que o fazer de qualquer jeito, às vezes, não me traz respostas. Então, não adiantou de nada aquele exame, só estressou um animal, gastou um dinheiro que não precisaria ser gasto e não trouxe as respostas. Então, eu sou daquela de que, se vamos fazer bem feito, vamos fazer corretamente, né, para que eu consiga realmente responder alguma coisa. Então, essas são as coisas que eu acho fundamentais no serviço. Olha, que live rica. Olha, todos os radiologistas do Brasil deveriam estar assistindo essa live agora. Todos, todos. Uhum. É um padrão de comunicação que nós temos tendo aqui, Luiz, aqui. Às vezes não tem nem se tem tempo na rotina de estar conversando sobre isso. E nós É estamos verdade. com a oportunidade de estar abordando diversos assuntos que que impactam talvez em 80% do nosso trabalho. Em Uhum. 80%. Pequenas coisas. Quer dizer, essa questão que você falou o exame a qualquer custo, né? Não, eu Uhum. vou, né? Missão dada é missão cumprida, né? Vou É, fazer bem sim. o exame a qualquer custo, mesmo que isso comprometa a qualidade do exame, né? Isso aí já está Uhum. aqui mais provado que o nosso cliente não está interessado nisso. É. Nosso cliente está interessado no resultado que vai dar. Vai precisar de sedar? Para tudo. Para e marca com a sedação. Para estar fazendo, entregando o resultado esperado. Né? Você vê que até Uhum. agora
A gente não está falando especificamente da parte técnica. A gente está Sim. falando de coisas que envolvem a maneira com que a gente gerencia o nosso trabalho, né? Uhum. Posturas que nós adotamos. E, inclusive, nesse momento, porque se precisa de sedação e o proprietário está lá, não tá, se a gente não está conseguindo por causa de contenção física, imagina o estado emocional desse proprietário. Exatamente. Ele Uhum. está ele tá louco, porque ele já está se está estressante para fazer o exame, imagina para fazer a medicação, que caos que é. Uhum. Toda medicação é um estresse, é difícil, ainda mais se for venosa, vai ter que estar sempre levando na clínica para estar fazendo e tal. Então, a gente precisa ter esse olhar. Na hora que a gente está vendo aquela situação ali, esquece um pouco a imagem. Olha para aquela Uhum. pessoa que está ali, para o nosso paciente de verdade que está ali, né? E tenta Uhum. fazer conexão para a gente estar podendo entregar aquilo que está precisando, transformar, né? Trazer a transformação. Exato. É. E Eu sempre costumo não, falar que, assim, o, por mais que algumas pessoas não considerem, mas a gente sempre tem que lembrar que algumas consideram o pet como seu filho. E filho, filho mesmo. Aí você fica imaginando, se o seu filho estivesse gritando e duas pessoas tentando segurar ele à força, a qualquer custo, e ele se debatendo, resistindo, você ia gostar de assistir aquela cena? Muito provavelmente não ia. Isso pode estar acontecendo na cabeça daquele tutor. Poxa, estão ali com meu filho, arregaçando ele, puxando ele, forçando ele a fazer uma coisa que ele não quer. Então, a sedação, eu acho que ela auxilia demais, assim, tanto para posicionamento e para relaxamento, para deixar o tutor tranquilo. Eu tenho, a maioria dos casos, assim, que eu peço raio-x, como eu trabalho muito com gato, eles é feito a sedação. É por isso que eu já envio para um local específico, que eu tenho confiança, que eu sei que lá ele vai ser sedado, o exame vai ser perfeito e vai trazer as respostas que eu preciso e o paciente vai ficar tranquilo. quer dizer, um radiologista, se tiver um outro parceiro de uma área que contribua para ele estar fazendo um bom exame, você considera isso um diferencial. Considero, com certeza. Uhum. Né? Então, assim, fantástico, fantástico. Até arrepiei, tá? Até arrepiei agora. Total. Legal. Fazer até uma última pergunta, que seria Uhum, sobre mercado mesmo, sabe? uhum, E, principalmente quando você começou falando que atua também como volante, o uhum. que que você enxerga dessa guerra de preço no mercado que tem acontecido? Então, eu acho que aqui vem muito essa questão que eu falei para você antes do objetivo maior, que é a saúde animal. Então, aqui na região que eu tô, como qualquer outra região, tem muito, muito, muito essa guerra de preço. Mas no que eu acredito? Que trabalhando com ética, se valorizando, parando de reclamar, porque a gente reclama demais, assim, não tem por que você não colocar o valor que o teu serviço vale realmente, sabe? Então eu vejo muita gente reclamando aqui, mas pelo menos na minha área, por mais que exista toda essa resistência dos tutores, financeiramente não tem como eu reclamar, porque a adesão eu acho que ela até é muito boa em relação ao valor que uma quimioterapia custa. E eu faço as coisas sempre prezando muito pela ética, pela honestidade, mas eu cobro um valor que ele é justo, justo pelo que eu estudei, pelo que eu me especializei, pelo que eu gasto, pelo que eu invisto, tanto em conhecimento quanto em material também. E às vezes eu vejo pessoas que elas acabam se prostituindo e não sendo coerentes com o que um ser humano deveria ser para tirar um pouquinho mais de dinheiro, tipo 5 ou 6 reais a mais. Eu vou dar um exemplo que não é na oncologia, mas eu vejo muito na anestesia. Como eu vou em muita clínica, eu vejo muito isso. Eu reutilizo o traqueotubo porque
eu só lavo ele ali com clorexidine porque daí eu economizo R$ 5, sei lá, R$ 4 que custa um traqueotubo. Só que eu questiono essas pessoas, porque eu falo, tá, mas e se o gato, por exemplo, ele tem FIV, FeLV, PIF, e daí você está reutilizando um traquetubo, por mais que você lave, mas você não tem certeza se aquilo ali foi completamente esterilizado. E daí, por causa de R$ 5, você vai, você vai ser incoerente com os seus princípios éticos. Eu não acho que isso te engrandece nem te enriquece de maneira alguma, sabe? Então eu prefiro incluir R$ 5 no orçamento do meu cliente e fornecer um traqueotubo estéreo para aquele gato, sabe? Não trabalho com anestesia, mas o meu noivo sim, e ele não reutiliza traqueotubo. E assim, isso é em várias áreas da veterinária. Eu acho que às vezes se as pessoas esquecem do bem maior, do objetivo primordial, e elas não são coerentes com o que se espera da postura de um médico veterinário e, acima de tudo, de um ser humano, né? Porque eu sempre falo que na mãe natureza colocou vegetais, animais e nós que somos animais também, mas animais que são pensantes, e alguma coisa a gente tem diferente deles. Eles vêm aqui, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A gente nasce, cresce, sofre, tem ansiedade. Existe algum motivo para a gente ter todos esses sentimentos e todo esse raciocínio? Se não for para a gente usar isso para ser diariamente mais ético, mais humano, mais coerente com princípios e valores, a gente se iguala a qualquer outro vegetal e animal, sabe? Então, eu sempre prezo por prezar e ser mais coerente. Eu não digo que eu sou a pessoa, um exemplo de pessoa, mas todo dia eu tento ser um ser humano melhor, sabe? E essa questão do preço, acho que está muito, muito, muito ligada a isso. Não vou baratear meu serviço se ele for perder a qualidade. Eu faço muito serviço de para animal de ONG, tutores carentes, mas aí o que, que eu faço? Vou atrás dos parceiros que eu sei que me ajudam, que a gente junta dinheiro, faz uma vaquinha, pede ajuda para pessoas que sempre estão ajudando a causa animal e paga esse tratamento. Agora, diminuir a qualidade do meu serviço de forma alguma. E você acha que informação poderia estar ajudando a gente fazer uma mudança nesse cenário? Com certeza, e é nisso que eu trabalho diariamente. Ali no raciocínio clínico, eu e a Helena, a gente tem um propósito muito grande, que é realmente levar essa informação de qualidade e tentar fazer com que isso cresça na cabeça dos clínicos. Que realmente a gente tem que agir com ética todo dia, ser um veterinário melhor, ser um veterinário de excelência, porque às vezes parece que a veterinária é só um resto da medicina, assim, que ela se vira com informações que sobraram da medicina, ela se vira com materiais que sobraram da medicina, e não é isso. A gente é uma ciência linda, uma ciência que está cuidando da natureza, dos animais, sabe? Então, levar informação e fazer isso crescer dentro dos veterinários, eu acho fundamental, assim, e admiro demais pessoas que fazem isso, como vocês, como nós, como a Lívia, o Thiago e tantos outros veterinários que tem hoje em dia. E óbvio, os veterinários que estão dentro das universidades também, né? Porque eles também espera-se que façam esse trabalho, mas eu digo a internet hoje porque ela tem um alcance muito maior, né? Então a gente consegue fazer isso numa escala muito maior. Nossa, olha, sensacional, sensacional, lindo, lindo, lindo. Ai, Nossa Senhora. obrigada, foi muito bom Olha, mesmo essa conversa. nossa, foi assim transformadora essa nossa conversa, Heloísa. Eu queria te parabenizar realmente pela sua visão, pela sua postura, por todo o trabalho que vocês fazem, que a gente acompanha. A gente tem até há pouco tempo, né, desenvolvendo esse trabalho, Uhum. desde abril, que já tem mais tempo. E assim, a gente acompanha de perto. É incrível a capacidade que a internet está tendo, nos oportunizando de estar Uhum. compartilhando de uma forma muito rápida com informações tão valiosas. Exatamente. Então, assim, lógico, né, os centros universitários, né, os pesquisadores que são fundamentais para toda a nossa rotina, né, eles que Uhum. trazem transformações também
para a forma que a gente, para modificar às vezes algumas interpretações que a gente julgava ser, de repente eles conseguem descobrir que é outra. Então, pesquisa é muito importante, Uhum, mas com certeza. ensino é o caminho para a mudança. É Concordo completamente. Poxa, fantástico, fantástico. Uhum. Ah, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, porque é sempre um prazer muito grande poder conversar. Eu gosto muito desse tipo de conversa, assim, porque às vezes no dia a dia a gente fala muito de coisa técnica e esquece de falar sobre esses problemas, assim, e daí não se fala, não são propagados, não são discutidos, e as pessoas vão ficando quietinhas com os problemas dela aqui dentro, né? Só sentindo. Então é importante a gente expor e colocar você falar da sua rotina, eu falar da minha, para que a gente veja que os problemas são comunitários e que a gente pode discutir e aprender juntos, né? Com certeza. Ó, tá ótimo, maravilhoso. Assim, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Nossas Imagina, lives eu que agradeço. vão ter continuidade com esse foco, que é de relacionamento mesmo com o cliente, de Uhum, como ele pode estar ouvindo vocês e pode estar oferecendo cada vez mais o que vocês precisam, que na verdade é esse o nosso trabalho. A gente precisa uhum. entregar o que vocês precisam. É isso que a gente precisa fazer. Perfeito. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso para vocês. Ah, obrigado, Heloísa, para você também. Então, é isso aí, pessoal. Nossa live de hoje foi assim extraordinária, incrível e maravilhosa. Eu não tô assim, tô terminando super empolgado aqui. Legal. Na próxima quinta-feira, nós estamos aqui juntos na nossa live. Heloísa, Valeu, então. um beijo para você, Beijo. para a Tchau, família, para tchau. todo mundo que nos ouviu aí. Valeu, um abraço. Obrigadão. Valeu. Tchau.